Ô, Rogerinho, e o teu pai? O teu pai é vivo? É vivo, meu pai e minha mãe é vivo. O teu pai levava também com a mesma naturalidade da tua mãe? Ou ele tinha algum sentimento? Meu pai era mais fechado, né? Assim, eu vi, como eu já sentia ali de criança, meu pai era mais fechado, meu pai é um cara meio mais bravo e tal. Então, assim, às vezes eu não queria levar esse problema para ele, que não sabia tão quanto queria levar para frente. Então, assim, mas ele sempre tentou ali lidar com uma pessoa normal, porque é uma pessoa normal. Ele que me incentivou a ir para a escola, ele que me deixava brincar na rua. Então, assim, ele falava para mim que eu tinha que ser uma criança normal. Eu tinha 2 irmãos, né? Uma mais velha e um mais novo, né? E ali eu fazia as coisas que eles faziam. Eles não tiveram nenhum tipo de problema físico? Não tiveram. Eram perfeitos. Você se considera um deficiente? Não. Eu me considerava até antes de descobrir o esporte. Até antes de descobrir o esporte, eu tinha preconceito de mim mesmo. O que era... Você tinha? Tinha. O que era preconceito? Se eu fosse numa festa na minha cidade e tivesse outro deficiente, eu ia embora. Por quê? Porque olha a minha cabeça como que era de preconceito. Uma pessoa com deficiência, quando chegava lá com a minha muleta, os pessoal ficavam olhando, né? Que é diferente. E eu já sentia ali um olhar diferente, eu me sentia para baixo. E quando tinha 2 pessoas, eu falava, não, 2 pessoas aqui no mesmo lugar, não. Então, onde tinha uma pessoa com deficiência, eu saía. Se tivesse muleta, então, mais rápido eu saía. Olha só o preconceito. Isso. Era uma coisa na minha cabeça que eu imaginava assim que as pessoas discriminavam, entendeu? E aí eu não queria estar ali naquele momento. Você é casado? Hoje não mais, mas na época sim. Você foi casado? Sim, fui casado. Tem filho? Tenho 3 filhos. Todos sem nenhum problema? Todos sem nenhuma deficiência. Você conseguiu entender, depois que passou o tempo, por que você nasceu com essa... O que foi isso? O que é isso? Cara, então, na verdade, sim. Eu descobri, na verdade, depois que eu entrei no esporte, numa clínica, né, que teve lá nesse campeonato, e é onde o pessoal chamou todas as pessoas com deficiência naquele momento. E ali eu descobri que, na verdade, teve um médico que receitou um remédio, na época, não vou falar o nome aqui, né? Que fez com que nascesse várias crianças no Brasil. Não foi? Foi uma coisa aqui que estourou aí no Brasil inteiro. Esse remédio era para quê? Era para, na verdade, assim, era para controlar a gravidez no sentido de tranquilidade, como o cara tinha falado, mas na verdade ele fazia com que um membro nascesse com deficiência. Que coisa! Nasceu pessoa sem um braço, língua, deu tipo assim, uma febre naqueles 4 anos. Quer dizer, não foi natural, foi uma coisa química, vamos dizer. Exatamente. E aí descobriram depois, fizeram uma analogia que estava nascendo muita criança com aquela deficiência, né, no Brasil, e aí começaram a juntar os fatos que determinaram que aquele remédio que tomou que fez com que as crianças nascessem. Isso não existe mais, esse remédio? Não tem mais. E esse cara foi punido? Na época que foi feito isso, foi lá no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo que a gente nasceu assim, né? Eles queriam, na verdade, que a gente fosse processar o fabricante, né, e o médico. Só que, Flávio, para mim, tá? Eu estava bem. Eu não me sentia como um deficiente, sabe? Financeiramente seria bom, claro, mas mentalmente para minha mãe. Se eu chegasse e falasse assim, mãe, eu preciso saber do prontuário. Lógico que naquela época ela não ia ter. Né? Até o dia de hoje é muito difícil mães que guardam todas as receitas, que tenham esse controle. Mas eu imagino na minha cabeça, por experiência assim, minha, né? Você acha que no hospital onde eu nasci estaria lá o receituário tudinho, certinho? Você acha que esse médico já não tinha tomado um start, tipo, poxa, eu mediquei algo que realmente fazia mal, e a gente não sabe se é de má fé ou falta de formação. Então ali eu me sentia bem. E eu não queria buscar um processo sobre aquilo. Sua mãe podia se sentir culpada também. Com certeza, né? Então, assim, para minha mãe, só tem que agradecer pela maneira que ela me criou. Aí eu falei, poxa, já estava com 20 e poucos anos na época, 23 anos. Eu vou dar essa notícia, eu vou colocar algo. Será que eu não vou causar um trauma? Será que eu não vou causar um problema para dentro de casa? Financeiramente, eu falei, não, eu já trabalho, eu estou correndo atrás, eu vou trabalhar para me ter o meu sustento, tá? Ter as minhas coisas. Então, é ali que eu fiquei sabendo realmente porque eu tinha nascido.